John Wayne permanece um símbolo americano, devido aos seus desempenhos em filmes de faroeste e de guerra muito conhecidos, mas o que sabemos de fato sobre ele? Mas antes, já deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, dê aquele comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Desde o início de sua vida até o auge da fama e os tumultos posteriores, esta é a história não revelada de John Wayne. Wayne nasceu como Marian Robert Morrison em 1907, em Iowa. Em 1914, ele e sua família foram para a Califórnia. O fiel companheiro de infância de Wayne era seu pequeno cachorro, chamado Duke. Eles eram tão próximos que ganharam os apelidos de Pequeno Duque e Grande Duque, que os acompanharam por toda a vida. Enquanto estava na escola secundária de Glendale, Wayne se destacava tanto no futebol quanto no teatro. No início, ele pensava que seu futuro estava no futebol americano. Ele jogou tão bem que ganhou uma bolsa para se juntar ao time da Universidade do Sul da Califórnia. Nas horas vagas, ele era um típico surfista em Newport Beach. Infelizmente, sua vida nas ondas e sua promissora carreira no futebol chegaram ao fim em 1926, quando ele se feriu em um acidente enquanto surfava. Isso o obrigou a abandonar os estudos, e ele começou a trabalhar para estúdios de cinema locais, de assistente de cenografia a protagonista. O primeiro emprego de Wayne na indústria cinematográfica foi na Fox Film Corporation, onde trabalhou como assistente de cenografia. Ele carregava móveis e equipamentos por baixos salários, mas era uma forma de sobrevivência. Ele também teve a oportunidade de atuar como figurante em diversos filmes a partir de 1926. Sua primeira participação foi como um jogador de futebol americano de Yale não identificado em Brown v. Harvard. Ele fez outros 13 papéis sem créditos antes de ser reconhecido em 1929, no filme Words Are Music, onde foi listado como Duke Morrison. Nessa mesma época, conheceu o diretor John Ford, com quem desenvolveu uma amizade duradoura. No entanto, foi o diretor Raoul Walsh quem finalmente proporcionou a Wayne sua primeira grande chance em 1930 com o filme The Big Trail, conhecido no Brasil como A Grande Jornada. O ator interpreta Brack Coleman, que lidera uma caravana de carroças cobertas rumo ao oeste em uma trilha terrestre. Wayne teve uma audição concorrida, competindo com 81 outros atores antes de conquistar o papel. Walsh achava que seu ator precisava de um nome para o palco, então propôs Anthony Wayne. Mas o chefe dos estúdios Fox, Winfield Sheehan, achou que soava muito italiano, então sugeriu John Wayne em vez disso, e o nome acabou sendo escolhido. Na realidade, de acordo com o livro John Wayne A Vida e a Lenda, o filho dele, Michael, foi ensinado a montar cavalos por dublês, em vez de pelo próprio pai. Essa informação pode ser surpreendente, já que o ator passou grande parte de sua carreira cavalgando. Diversas fontes confirmam essa informação. De acordo com o jornalista Gary Wills em uma entrevista, Wayne afirmou que tinha aversão a cavalos. Só os montava no set de filmagem e evitava fazê-los sempre que possível. De acordo com o filho de Wayne, Patrick, seu pai era realmente muito habilidoso com cavalos. Durante a gravação de Big Jake em 1971, Patrick testemunhou como seu pai permaneceu firme em cima do cavalo, mesmo depois que ele ficou assustado, durante uma cena de perseguição. Patrick também recordou um momento em que ele próprio estava montando a cavalo para o filme The Comancheros de 1961 e não estava se saindo bem. Ele disse: "Eu parecia péssimo. Parecia que eu não tinha ideia do que estava fazendo ao cavalgar. Meu pai me abordou e afirmou: 'Você vai aprender a montar a cavalo', e ele se certificou de que eu aprendesse. Mais tarde, houve uma cena em que eu estava tão habilidoso que eles decidiram refilmar a cena anterior para que eu parecesse tão bom quanto pareci mais tarde no filme." Nos filmes, Wayne era retratado como um homem robusto e bonito. No entanto, fora das telas, ele era descrito como reservado e até mesmo desajeitado ao lidar com mulheres. Mesmo assim, ele conseguiu se casar 3 vezes e teve 7 filhos. Em 1933, Wayne se uniu a Josephine como sua primeira esposa e juntos tiveram 4 filhos.
Entretanto, o casamento chegou ao fim em 1943, provavelmente devido ao seu envolvimento com Marlene Dietrich, com quem ele contracenou. A maioria dos biógrafos responsabiliza a atriz pelo romance, que começou logo após ela ter visto Wayne pela primeira vez e supostamente ter dito ao seu agente: "Quero aquele". O relacionamento entre o ator e Dietrich durou aproximadamente 3 anos, antes dele se casar com sua segunda esposa, Esperanza. O relacionamento deles foi caracterizado por ciúmes e discussões embriagadas, bem como pelo alegado caso de Wayne com a atriz Gail Russell. No dia em que o divórcio deles foi concluído, em 1954, o ator se casou com a atriz Pilar Pallet. 3 crianças nasceram antes de o casal se separar, em 1973. Wayne nunca voltou a se casar após isso, mas passou seus últimos anos vivendo com sua secretária, Pat Stacey. Durante os anos de 1940 a 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento, o ator atuou em 7 filmes de guerra. Ele se inscreveu para o serviço militar, mas recebeu um adiamento 3A devido à dependência familiar. Como pai e único provedor da família, ele queria fazer mais alguns filmes antes de se alistar. Além disso, é claro que ele queria manter sua reputação em Hollywood. Ele previa eventualmente ser convocado para a guerra, no entanto, Wayne nunca acabou servindo durante todo o conflito. Em 1942, o Congresso modificou a lei do serviço seletivo para adiar todos os homens casados até nova ordem. A recusa de Wayne em servir aparentemente irritou tanto seu amigo John Ford, que durante as filmagens de Fomos os Sacrificados, em 1945, ele exclamou: "Doc, você não consegue fazer uma saudação que pelo menos pareça que você esteve no serviço militar." Wayne ficou tão furioso que, segundo relatos, deixou o set de filmagens pela única vez em sua carreira. Também há indícios de que o ator acreditava que poderia ser mais útil atuando no cinema do que no exterior. O neto de Ford, Dan, lembrou que Wayne certa vez lhe disse: "Eu achava que seria desperdício de tempo passar 2 anos pegando bitucas de cigarro." Em 2015, este assunto surgiu novamente quando David James Elliott interpretou Wayne no filme Trumbo. "Onde você serviu mesmo? Está tentando implicar algo?" Não, o Duke não estava. Perdendo cabelo em 1948, aos 41 anos, Wayne percebeu olhando no espelho o que muitos homens de meia-idade temem. Ele estava gradualmente ficando calvo. A partir daí, ele começou a usar uma peruca em seus filmes, embora de vez em quando fosse visto em público sem ela. Ele fez uma exceção notável em um de seus filmes ao recusar usar sua peruca em Asas de Águia, de 1957. Ele até era bastante transparente sobre usar uma peruca. Quando um repórter perguntou sobre seus cabelos falsos, ele brincou: "Não são falsos. São cabelos genuínos. Claro que não são meus, mas são reais." Descobriu-se que o cabelo falso de uma celebridade pode ser muito valioso. Em 2010, a peruca que Wayne usou em Eldorado de 1967 foi leiloada por $1.244. Em 2013, outra de suas perucas feitas sob medida foi descoberta e vendida junto com o suporte por $6.250. Em 1954, Wayne esteve no deserto de Utah filmando Sangue de Bárbaro, onde interpretou Genghis Khan. O local das filmagens estava a 100 milhas de uma área de teste de bomba atômica em Nevada, expondo à radiação. As autoridades garantiram a todos que a contaminação radioativa não poderia alcançar o local de filmagem, apesar de um medidor de radiação no set estar fazendo tanto barulho que Wayne pensou que estava com defeito. Na época, ninguém estava ciente, mas todos no set foram expostos à radiação quando a nuvem radioativa foi soprada para o sul e leste. As pessoas expostas entre 1951 e 1962 em Utah, Arizona e Nevada são agora chamadas de Downwinders. Em 1964, Wayne recebeu um diagnóstico de câncer. Ele teve que passar por uma cirurgia para remover um pulmão e algumas costelas devido à doença. Eventualmente, ele faleceu de câncer de estômago em 1979. Os filhos de Wayne,
Michael e Patrick, que também estavam no set de filmagem, foram diagnosticados com câncer, mas conseguiram sobreviver. Até 1981, 91 dos 220 membros do elenco e equipe de produção haviam desenvolvido câncer. E 46 deles haviam falecido, incluindo Wayne, a atriz principal Susan Hayward e o diretor Dick Powell. Na esfera política conservadora, Wayne tinha amizade com vários presidentes americanos, como Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter e Ronald Reagan. Ele demonstrava um apoio particular a Nixon, a quem apoiou na eleição presidencial de 1960. Wayne também mostrou fair play. Quando Kennedy ganhou a eleição naquele ano, recebeu um telegrama do ator com parabéns da oposição leal. E quando Kennedy foi assassinado 3 anos depois, Wayne ficou tão abalado quanto qualquer outra pessoa. Realmente, dizem que o ator buscava ser imparcial quando se tratava de política. Quando seu amigo Barry Goldwater perdeu a eleição de 1964, ele aceitou a derrota com elegância mais uma vez. Porém, quando teve a oportunidade de votar em Nixon novamente, em 1968, ele se tornou novamente um grande apoiador. A relação entre os dois era mútua, pois Nixon reconhecia que Wayne tinha uma conexão especial com os eleitores da classe trabalhadora. Após a vitória do amigo na eleição, os dois permaneceram bons amigos, mesmo quando o presidente se viu envolvido no escândalo de Watergate e renunciou em 1974. Em 1976, Don Wayne fez sua última aparição nas telonas em O Último Pistoleiro, onde contracenou com Lauren Bacall e Ron Howard. Vou morrer breve. O filme tratava de um pistoleiro do Velho Oeste envelhecido que estava enfrentando um câncer terminal. Após receber o diagnóstico, o personagem de Wayne, J.B. Brooks, decide enfrentar seu destino em um duelo, considerado por muitos como uma das suas performances mais marcantes. A maioria dos homens, independentemente da situação, hesita antes de puxar o gatilho ou respirar. Como Wayne próprio havia lutado contra o câncer, o público em geral presumiu que ele ainda estava doente durante a produção de O Último Pistoleiro. O ator estava claramente debilitado durante as filmagens, como mostravam os grunhidos e gemidos de seu personagem ao se movimentar. Na verdade, Wayne não estava com câncer durante as filmagens, pois havia superado a doença em 1969. Ele posteriormente teve um episódio de câncer de estômago em 1975, mas entrou em remissão antes de O Último Pistoleiro ser filmado. Enquanto filmava, ele também ficou hospitalizado com uma gripe forte, mas mesmo assim não demonstrou sinais de desaceleração. Na verdade, ele tinha outro filme planejado, no qual planejava aparecer, chamado Bull John. Seria uma comédia leve sobre o patriarca de uma família do Kentucky nos anos 1920. Infelizmente, o câncer de estômago de Wayne retornou em janeiro de 1979, e ele faleceu em 11 de junho daquele ano. Em 2019, uma entrevista de 1971 para uma revista famosa com Wayne voltou à tona. Na entrevista, o ator expressou algumas opiniões polêmicas. Como, abre aspas, eu acredito na supremacia branca até que os negros estejam educados o suficiente para assumir responsabilidades. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Eu não acredito em conceder autoridade e cargos de liderança e julgamento a pessoas irresponsáveis. Fecha aspas. Wayne também afirmou sua opinião de que os negros precisavam de melhores oportunidades educacionais, que a escravidão do passado não era culpa de sua geração, e que a tomada de terras americanas dos povos indígenas era uma questão de sobrevivência. Como ele expressou, não acredito que tenhamos agido mal ao tomar este grande país dos indígenas. Se é isso que você está perguntando, nossa apropriação deste país deles foi apenas uma questão de sobrevivência. Havia muitas pessoas necessitando de novas terras, e os índios estavam tentando, egoisticamente, mantê-las só para eles. Abre aspas. É lamentável ver minorias se destacando tanto como americanos com INFA. Fecha aspas.
Wayne também mostrou sua desaprovação ao socialismo na entrevista, afirmando em um momento, abre aspas, não se pode lamentar e reclamar porque outra pessoa teve uma boa oportunidade e você não teve, como esses índios estão fazendo. Fecha aspas. Abrindo aspas novamente, em breve, todos estaremos em uma situação restritiva se os socialistas continuarem financiando grupos como esses com o dinheiro dos nossos impostos. Não deveria ter tanta reclamação e lamentação. Fecha aspas. A entrevista provocou várias reações, incluindo algumas pessoas cogitando renomear o aeroporto John Wayne no condado de Orange, Califórnia. Bom, por enquanto é só. Obrigado por nos assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações.